eu entrego aqui a minha oração em tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém, Martinho. Hoje uma noite bem fria, né, irmãos? Mas eu tô até suando, né? A gente sabe que o Espírito Santo está aqui conosco, né? Então ele vai nos aquecer o nosso coração nessa noite, amém? E nessa noite eu queria compartilhar um texto com os irmãos que está em Jeremias. Deixa eu só achar o meu aqui. Jeremias 18. Jeremias 18. Vamos começar pelo vamos começar pelo 1 aqui. Amém? Jeremias 18. Capítulo 1. Amém? Isso é um texto bem conhecido, né? E quando eu fui orar, o Senhor me lembrou desse texto para a gente estar meditando hoje na palavra sobre isso, né? Jeremias 18. 18:1. Isso, amém? Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem pote, né? Algumas versões falam jarros, né? De barro. E eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o olheiro, trabalhando com barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o olheiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o olheiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está na mão do olheiro. Sou eu, o Senhor, que está falando. Amém? É o mesmo Deus que fala. Pode se sentar, irmão. A gente entende que o mesmo Deus que falou com Jeremias ali naquele dia, né, naquela tarde, é o mesmo Deus que fala conosco todos os dias. Sabe, às vezes uma coisa que eu vejo aqui trazendo, desmembrar um pouco esse texto, irmão, a primeira coisa que eu vejo é que Deus ele sempre fala conosco, sabe? E a gente às vezes perde a capacidade de percebê-lo. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que sempre pedir em oração, a capacidade de perceber a Deus. Então a gente vê que Jeremias nesse momento o Senhor fala com ele e ele teve a percepção de ouvir o Senhor. O outro ponto que eu vejo, irmãos, é a obediência. A gente tem que estar sempre em obediência ao Senhor, sabe? Jeremias, Deus falou com ele: vai lá que eu vou falar contigo. Jeremias não ficou debatendo com Deus. O que Jeremias fez, ele foi lá onde Deus mandou, sabe? E às vezes são pequenos gestos que passam despercebidos na nossa vida, sabe? Deus fala coisas simples e a gente não escuta, sabe? Mas não é porque Deus não fala, mas é porque a gente não tem a sensibilidade de ouvi-lo, sabe? Às vezes a nossa mente, o nosso dia, né? A gente está muito preocupado com outras tantas coisas mais importantes do que o próprio Senhor, sabe? Isso é uma coisa que eu trago sempre para mim. Quando a gente acorda, né? A gente vai dormir, a gente acorda. Será que o primeiro pensamento que a gente tem é o pensamento de gratidão? De saber que Deus deu mais um dia, mais uma oportunidade, mais uma chance para a gente estar vivendo as promessas dele? Sabe, hoje a gente já acorda atrasado, cheio de compromissos, né? Será que o nosso primeiro pensamento é direcionado ao Senhor? Sabe, uma das coisas que eu mais trago para a nossa vida, irmãos, que a gente pede muito, é restauração, é ser feito de novo, é ser feito pela mão de Deus, é ser transformado. Mas essa transformação tem que partir primeiro de nós, sabe? Nós que temos que nos colocar na presença do Senhor e falar: Senhor, não quero mais ser eu mesmo, mas eu quero que Tu me faça do jeito que Tu queres, sabe? Uma coisa que a gente sempre traz, irmãos, e isso é uma verdade, sabe, que a gente tem perdido durante o passar do tempo, é aqueles costumes que a igreja primitiva tinha, sabe? A igreja foi se distanciando daquilo que era a presença do Senhor, sabe? Hoje a gente está cercado de tantas outras coisas dentro da própria igreja que a presença do Senhor ela já não é nem tão importante, sabe? A gente quer sempre buscar, não que isso seja errado, isso é muito bom, sabe? Mas a gente vê igrejas que tem culto da prosperidade, culto que vai ganhar isso, aquilo lotados, mas igrejas que falam sobre o verdadeiro evangelho já não está mais tão cheia assim,
Nada contra as igrejas, longe de mim. Mas só que hoje nossa busca pela palavra, nossa busca pelo Senhor é por interesse, sabe? Não por interesse de conhecer a Deus, mas o interesse de receber coisas de Deus, sabe? E coisas físicas, sabe? A palavra fala que aquele que busca para essa própria vida é o mais miserável. Se a gente quer só coisa materiais, mano, isso a gente não vai entrar na eternidade com isso, sabe? São coisas que a gente vai receber, a gente vai usar, vai desfrutar, mas vai ficar aqui, sabe? Será que a gente está com mentalidade de reino? Será que a gente está com mentalidade de eternidade? Hoje a gente está preso às coisas da terra, né? A palavra fala que a gente não pode ser moldados pelos padrões do mundo. A gente tem que ser moldado pelos padrões da palavra. Então a gente tem que ter esse entendimento, irmão. Então a gente, voltando aqui para a palavra, né? A gente entende que Deus ele fala com todo mundo, irmão, sabe? A gente tem que estar na presença do Senhor todos os dias da nossa vida, todos os minutos. A gente nunca pode se afastar da presença do Senhor, né? E Jeremias, e Deus aqui em dado momento, ele fala com Jeremias através de uma cena, né? Ele mostra para Jeremias ali o olheiro trabalhando e fala, preste atenção no que o olheiro vai fazer, né? Daí depois ele completa para Jeremias, né? E a gente vê que quando Jesus passou aqui nessa terra, Jesus muitas vezes ele explicava para os discípulos, para as pessoas que estavam ali em parábolas, porque às vezes aquele povo não tinha o discernimento de entender, né, talvez como Jesus queria falar. Então Jesus ele simplificava as coisas para ser fácil da gente engolir, né? A pastora Jesus fala muito disso, né, que a gente tem todo um processo de crescimento na palavra, né? A gente começa a se alimentar da palavra, né, como criança do leite da palavra. Só que um momento a gente tem que crescer, irmão, sabe? A gente tem que ter a nossa busca com mais anseio, né? A gente já tem que começar a se alimentar de coisas sólidas da palavra, né? E não só se alimentar, irmãos. A gente não pode ficar só vindo na igreja e se abastecendo. A gente tem que tirar, né, aquilo que a gente recebe aqui e levar para fora, irmão. A nossa missão não é aqui dentro da igreja, né? Deus não falou para a gente vir e criar a igreja. A palavra fala ir de fazer discípulos, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Eu sempre falo, irmãos, toda vez que eu venho aqui, nós temos até um pastor aqui presente hoje, né? Toda vez que eu venho aqui em cima desse púlpito, o nervosismo ele é igual, sabe? Não passa nunca, irmão, sabe? Parece que é sempre a primeira vez que a gente está aqui, sabe? Mas é o que eu sempre falo, a presença de Deus não se compara a nada, irmão. Deus ele sempre tem algo novo para dar para a gente, né? Estar na presença do Senhor nunca é igual. A gente está aqui reunido e terça-feira e domingo que vem vai ser diferente, sabe? Deus ele faz diferente. Então, como que a gente explica a Deus? Ninguém consegue explicar a Deus, né? Como que a criatura vai explicar o Criador? Não existe isso, está fora da nossa lógica, né? Então a gente tem que submeter a autoridade de Deus. A gente tem que se colocar debaixo das mãos poderosas do Senhor, né? E hoje a gente tem uma facilidade enorme que esse povo aqui não tinha antigamente, né? A gente tem internet, a gente tem quem se escorar, a gente tem pastores que são guiados pelo Espírito Santo. Então a gente tem o próprio Espírito Santo, que a gente pode se conectar com ele, está aí para falar conosco e fala conosco todos os dias, né? Mas às vezes a nossa mente, o nosso coração está cheio de outras coisas, né? Então, Deus fala com Jeremias através de uma cena, né? Do olheiro ali trabalhando o varro e depois ele explica, né? Que a gente tem que ser maleável na mão do Senhor, né? Então, a matéria-prima, a gente vê que o olheiro ele não descarta aquela matéria-prima, né? Enquanto não fica do jeito que o olheiro quer, ele não para. Ele vai desmontar aquele vaso e fazer de novo, né? Então a gente tem que entender isso. A gente tem que pedir ao Senhor a capacidade de percebê-lo, né? De ouvir, de sentir a presença do Senhor, né? Então a gente entende o quê? Que o Senhor ele está todos os momentos da nossa vida conosco, sabe? Não tem nenhum momento que o Senhor não está presente na nossa vida. Eu acredito que só quando a gente está pecando, irmão, mas mesmo assim Deus está de olho, né? A palavra fala que o Senhor ele não se mistura com impureza, né? Então a gente tem que estar limpo, a gente tem que se limpar cada vez mais se a gente clama pela presença dele, irmão, sabe? Lógico que eu sempre falo isso, a gente não é santo, a gente não é perfeito, mas a gente tem que estar buscando a nossa santificação todos os dias, irmão, sabe? Santo quer dizer separado, a gente tem que se separar do mundo, né? E viver para Cristo. Então a gente tem que ter esse entendimento, né? Então outra coisa que eu vejo
que o olheiro ali ele faz, né? E a gente vê trazendo isso para Deus, né? Que Deus ele faz as coisas do jeito que ele quer, né? Talvez a gente, comparado a um vaso, a um pote ali, né? A gente quer ter a nossa forma, né? Mas é Deus quem dá a forma de todas as coisas, sabe? A gente não foi criado do barro lá no jardim. Então, a gente teve naquele momento a forma que Deus deu, né? A gente fala, ah, não, mas eu tenho uma perna, duas pernas, dois braços. Não, irmãos, a gente entende que a palavra está falando de comportamento, né? Como é que a gente tem vivido a nossa vida? Será que os nossos parâmetros de cidadãos do reino, né, batem, né, coincidem com aquilo que a palavra diz? Será que a gente tem vivido coerente com aquilo que a gente prega? Se é que a gente tem pregado alguma coisa, né? Qual é a mensagem que a gente carrega, que a nossa vida carrega? O nosso falar, o nosso andar, o nosso agir, o modo como a gente trata pessoas, né? Como pessoas têm olhado para a gente, têm nos enxergado, né? Mais uma pessoa perdida no mundo, né? Porque às vezes a gente quer se tornar aquele crente camaleão, né? Aqui na igreja todo mundo é santo, mas quando chega lá fora, aí ninguém quer parecer com aquilo que Deus diz que a gente é, né? Então a gente tem que trazer isso para nossa vida, irmão, sabe? A gente tem que ter esse caráter, sabe? Encarar que Deus ele tá olhando pra gente a todo momento, irmão, sabe? Deus ele não é aquele do potinho, sabe? Com uma coisa que você tem na gaveta e abre, usa e depois coloca lá e fecha, sabe? Se a gente vem na igreja achando que Deus só tá aqui terça e domingo quando a gente vem aqui, irmão, a gente está vivendo um evangelho de mentiras. Deus está olhando pra gente em todo momento, irmão. Sabe? A gente tem que se manifestar. Sabe? Existe um momento onde que a gente deveria estar tão cheio da palavra que a gente esqueci o nome dele, não é Moisés, não é Moisés. A túnica dele era diferente dos irmãos dele. José, desculpa, obrigado. A túnica dele era diferente, sabe? A nossa luz, né? A luz que Deus coloca em nós, ela tem que brilhar. As pessoas têm que olhar pra gente e ver pessoas diferentes, sabe? Quando a gente fala, o que sai da nossa boca traz paz para outras pessoas, sabe? Traz amparo, né? Ou a gente fica murmurando e reclamando e as pessoas não querem nem estar perto da gente, sabe? Porque a gente acaba, às vezes, se tornando tóxico, sabe? A gente abre a nossa boca e acaba estragando o dia de pessoas. Eu sempre falo isso, irmão, sabe? Um bom dia, às vezes, num dia tumultuado, uma boa tarde, uma boa noite, muda o dia de uma pessoa. Sabe? Às vezes a pessoa está tão atribulada, né? E a gente... Isso acontece muito em quem trabalha em comércio, sabe? A gente chega num lugar para comprar alguma coisa, né? Para pagar. Às vezes a gente se sente meio maltratado e a gente desconta tudo nos outros. Mas a gente não sabe também o que aquela pessoa está passando. Sabe? O que aquela pessoa está passando durante o mês, durante a semana, aquele dia que também deve ter sido humilhada pra caramba, né? A gente acha que a culpa é sempre do outro, né? A culpa nunca é nossa, sabe? Então a gente tem que orar pelas pessoas, sabe? Na fila de mercado, no banco, sabe? A gente tem que ir para os lugares e trazer paz, sabe? Quando a gente está vendo conflitos começando, confusões, será que a gente intercede por essas pessoas? Ou a gente é aquele que bota fogo na linha? Não, fala aí para poder andar mais rápido essa fila aí. Sabe, esse é o nosso comportamento. É o que eu falo, e muito mais do que as pessoas olhando pra gente, irmão. Sabe, o que a gente entende que Deus vê em nós quando o próprio Senhor olha para nós? Sabe, isso é o mais importante, né? Independente de pessoas, a gente tem que... Será que a nossa vida, o nosso agir tem agradado a Deus? Sabe, isso é uma pergunta que a gente tem que fazer para nós todos os dias, irmão. Sabe, será que o modo que eu estou vivendo tem agradado ao Senhor? Será que eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer? Sabe, quantos aqui sabem qual é o propósito de vida que cada um tem? Por que Deus me chamou? Por que Deus me escolheu para estar aqui? Sabe? Então, são coisas que a gente tem que buscar no Senhor. Sabe? A gente tem que encarar o Senhor como uma verdade da nossa vida. Sabe? Não uma historinha de animada aqui que no final dá tudo certo. Sabe? A nossa história, irmão, já está decretada. Sabe? O Senhor, Ele é o Deus do começo, o Deus do meio, o Deus do fim. Ele já está lá no nosso futuro. Só está esperando a gente. Sabe? Se a gente vai conseguir chegar lá ou não, depende de nós. Então a gente tem que estar com a nossa mente conectada ao Senhor, sabe? Então a gente entende que Deus ele faz as coisas da forma que Ele quer, sabe? Não adianta lutar com Deus, irmão. Deus sempre vai ganhar. Foi Deus que criou a gente, irmão. Ele conhece os nossos pontos fracos e fortes, né? Então a gente tem que entender sempre isso, irmão, né? Então
a gente tem que estar com o nosso coração sempre voltado ao Senhor, né? Tem uma outra parte aqui, deixa eu ver se eu acho. Não sei se na versão... Marquinhos, coloca naquela versão que tu abriu aí, que pode ser que esteja diferente. Abre lá no 3, por favor. Só para ver se... 18:3. Só para ver se a versão do Marquinhos é diferente. Pra gente andar... Isso, pode passar. Passa lá no 4. Olha lá, isso aí. Não, essa versão tá boa. Esse é o 4, né? E diz assim: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do olheiro fazer. Então a gente vê que ali, nesse texto, irmão, nessa minha versão aqui é um pouco diferente, né? Diz que o vaso quebrou-se na mão do olheiro, né? Não foi o olheiro que desmontou o vaso quebrou-se na mão dele. Então a gente vê que isso é uma coisa que tem que partir de nós, né? Às vezes a gente canta muito esses louvores, Senhor, me transforma, me faz de novo, né? Mas isso tem que ser um agir nosso, isso tem que partir da gente, né? O vaso quebrou-se na mão do olheiro. Não foi o olheiro que às vezes a gente acha que Deus está me maltratando. Mas sabe, irmão, enquanto a gente não se tornar uma matéria-prima maleável na mão de Deus, a gente vai achar que Deus ele é culpado de tudo. A gente vai achar que a gente está sofrendo porque Deus está castigando. Não, Deus é muito ruim, Deus está me castigando. Não, irmão, sabe? Só se quebra na mão do olheiro aquele que entende que tem que ser trabalhado pela mão do olheiro. Sabe, a gente que tem que se derramar aos pés de Jesus. Né? A gente trazendo isso aqui para Jesus, o olheiro é Jesus. Quem monta o vaso é Jesus, né? Então a gente entende que a gente tem que se quebrar na mão do Senhor. Sabe, a gente não pode ser uma coisa... Como é que bota um tijolo aí, um tijolo duro, né? Já, pronto. Como é que uma pessoa com a mão ali vai apertar aquilo ali? Não tem como. Não tem como ser refeito, né? Que é quando o que a gente quer ser transformado, né? Se a gente não se torna maleável na mão de Deus. Se a gente não está disposto a ser amassado. Se a gente não está disposto a ser transformado, né? Apertado pela mão do Senhor. Sabe, quando a gente quer ser transformado, irmãos, a gente tem que se tornar maleável. Nosso coração tem que ser transformado. A nossa mente tem que partir da gente, né? Então, a gente entende isso, sabe? A gente que tem que ter esse posicionamento. E outra coisa, né? Deus ele não faz nada contra a nossa vontade. Por isso que esse texto fala que o vaso quebrou-se na mão dele. Sabe, quando a gente ora ao Senhor, irmãos, a gente pede algo a Deus, sabe? A gente tem que entender que os métodos do Senhor não são os nossos, né? Às vezes a gente quer um milagre, né? E quer ficar sentado na nossa sala vendo a nossa TV, né? Achando que Deus faz as coisas através de mágica. Irmãos, a gente tem que fazer a nossa parte também, sabe? O Evangelho, eu sempre falo isso, ele não é sobre nós, mas é sobre o amor que Deus demonstrou por nós. Qual é a maior prova de amor que a gente tem? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho em prol daqueles que não merecíamos, era nós, somos nós, sabe? O quanto gratos nós somos a Deus por isso, sabe? Quem aqui de nós passaria todo esse sofrimento? A gente tem estudos bíblicos aí, né, que falam que aquela paixão de Cristo não retratou 10% do que Jesus realmente sofreu. Quem de nós se entregaria para uma pessoa que nunca viu, irmão? Imagina a gente tendo que se entregar para um assassino, para que ele tenha a oportunidade de se arrepender e entrar no reino. Será que a gente faria? Ou a gente seria o juiz e julgar? E a palavra fala isso, que Deus ele não veio aqui para julgar, Jesus não veio aqui para julgar ninguém. Deus aqui veio para dar a oportunidade de a gente ser salvo. Sabe? Então, se Deus ele fez isso, irmão, se Jesus ele veio aqui e se entregou por nós, né? A gente tem que ser grato, irmão, entender que Deus viu graça em nós, né? A palavra não fala isso, que a gente não vive agora debaixo da lei, mas a gente vive debaixo da graça? Graça é favor e merecido, a gente não merecia. Mas o Senhor vem em nosso favor. Sabe, então a gente entende que, trazendo isso para essa palavra de hoje, sabe, Deus ele não faz nada contra a nossa vontade, né? A gente não tem o livre-arbítrio, opção de escolha, sabe? A gente quer viver uma vida com Cristo ou não, né? Só que é aquilo, irmãos, a gente tem que aguentar as consequências que vêm com isso, sabe? Nunca na palavra aqui Deus falou que se a gente, né, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Deus já falou que ia ser algo puxado. Ele não falou que ia ser fácil.
né? Mas no final de tudo, irmãos, aquele que perseverar até o fim, Deus ia dar uma passagem para a gente direto para o reino. Imagina quando a gente lê lá Gênesis, o relacionamento que o homem e a mulher tinham com Deus, sabe? É isso que a gente tem que ansiar ter de novo, irmão. Imagina a gente acordar todo dia e poder conversar com Deus face a face de novo. Sabe, a gente tem a oportunidade, Deus está nos dando, né, um passaporte, e isso tem que ser conquistado, né? Isso não é à toa, né? E esse passaporte, esse direito para a gente foi dado a preço de sangue. Deus foi lá e se entregou por nós, Jesus foi lá e se entregou por nós, né? A gente tem que conquistar isso, sabe, com as nossas atitudes, né? Para a gente poder entrar no reino e receber isso, sabe? As promessas são para todo mundo. Na verdade, as promessas são para os filhos de Deus, sabe? Aquele que recebe o Senhor como seu único suficiente Salvador, né? Para esses foram dados o direito de serem chamados filhos de Deus, né? A gente fala, não, Deus é para todo mundo. Não, irmão. Deus é para quem quer, né? Isso é uma escolha que a gente tem que fazer. Será que a gente quer servir a Deus, né? Ou a gente vai continuar seguindo o que a gente acha que é certo, né? Uma vez eu ouvi que tem um lado de Satanás e tem um lado do Senhor. E tem o muro, né? Mas o muro também é de Satanás. Então a gente tem que realmente escolher e se posicionar, né? A palavra fala que a gente tem que estar quente ou frio, né? Se a gente for morno, Deus vai vomitar a gente da boca dele. Olha só que coisa forte, né? Então, irmão, será que como é que está o nosso coração, sabe? Quando a palavra fala do primeiro amor, né? Quando a gente é novo convertido, a gente conhece o Senhor, chega a gente ser até chato, né? Que a gente quer pregar a todo momento, a gente quer falar do Senhor a todo momento, né? Que a gente realmente está com aquele fogo, né? Aquela paixão pelo Senhor queimando dentro da gente. Mas em dado momento, quando as lutas vêm, irmão, a gente acaba perdendo isso. A gente vai deixando essa chama se apagar, mas Deus ele vem falar para nós hoje, irmão, que ainda tem uma brasinha. Ainda tem uma brasinha, sabe? O que falta é a gente jogar combustível ali, sabe? E o combustível é o Senhor, é o Espírito Santo. Sabe? Tem uma brasinha ainda, irmão, sabe? Já viu aquela brasinha quando a gente faz churrasco, fica só aquele negocinho vermelho ali? Se soprar, irmão, acende de novo. Sabe? Mas exatamente isso que a gente tem que entender, irmão, sabe? O reino, ele não é fácil, né? Existem dois caminhos, não tem um largo e um estreito. Qual que o Senhor manda a gente passar no largo? Que é fácil, que é de facilidade? Não, ele fala para passar no estreito. Ele dá um conselho, a gente escolhe pois. Então a gente entende que o reino ele é adquirido por esforço. A palavra fala isso, sabe? A gente não acha que a gente vai só vir aqui terça e domingo e escutar uma palavra que está tudo certo, mano. Não é isso que Deus chamou a gente para fazer. A palavra fala que em meu nome, o Senhor fala isso, vocês serão perseguidos, vocês serão traídos, humilhados, em nome do Senhor Jesus. Mas a gente vai em nome dele, sabe? Nada vai prevalecer, né? A gente vai ler um texto no final aqui que fala sobre isso, mano. A gente vai passar dificuldade, mano. A gente vai ser perseguido, a gente vai ser alvo de chacota, mano. Mas Jesus passou por isso tudo, mano. Jesus passou por isso tudo e mostrou pra gente, mano, que era possível vencer. Onde que Jesus está agora? Está com o Pai. Sabe, Jesus ele mostrou na prática pra gente que era possível. A palavra fala que Jesus em tudo ele foi tentado. Aqui ele passou aqui em forma de homem, para provar para que a gente que era possível. A gente não, mas Jesus ele era todo poderoso. Jesus ele podia fazer qualquer coisa. Mas a gente não leu semana passada aqui que o diabo tentou Jesus, falou: nossa, tu tem todo o poder, pô, transforma essas pão em pedra, né? Se joga daqui, faz isso, faz aquilo. Não. Ele não queria, mesmo sendo Deus, irmãos, ele não queria ser igual a Deus. Ele mostrou pra gente que era possível. Ah, mas os milagres. Mas os milagres que Jesus fez, irmãos, ele falou com a gente que a gente podia fazer até coisas maiores. Que a gente podia colocar a mão nos enfermos e orar, tendo fé, que eles seriam curados. Por que as coisas não acontecem, irmão? Porque talvez a gente não tenha fé. E a Bíblia relata que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente ia dar ordem para os montes e os montes iriam. Já viram um grãozinho de mostarda? É menor do que... Não dá nem para tu fechar o dedo, ele some. Provando pra gente que precisa só ter um pouquinho, sabe? Se as coisas às vezes não estão acontecendo na nossa vida, porque a gente não tem... Nossa fé tá zerada, irmão. Tá zerada. Sabe? E fé, eu acredito que é crer, irmão, mesmo antes da coisa acontecer, sabe? Então, a gente tem que ter esse discernimento, sabe? Muitas vezes, se a gente está ouvindo realmente a palavra do Senhor,
a voz de Deus, se a gente está ouvindo a voz do inimigo, se a gente está ouvindo a nossa própria voz, sabe? Todo mundo aqui, quem não trabalha já pode levar isso para outras decisões da vida, né? Mas quando a gente acorda, será que a gente pede direção ao Espírito Santo? Ah, não, hoje eu tenho um evento lá em Juiz de Fora para me fazer. Senhor, como é que tu quer que eu conduza isso? Como é que tu quer que eu faça? E aí, Senhor, é para mim ir mesmo ou não é? Da minha vontade, Senhor, eu quero ir. Mas e aí, é para mim ir ou não é, Senhor? Então, será que a gente faz isso? E se no momento da nossa vida a gente quer tanto uma coisa, a gente já está tão cego das outras coisas do reino, né, e Deus fala para não fazer? E aí, será que a gente faz ou não faz? Será que eu sigo a voz do Espírito Santo ou eu sigo a minha vontade? Então, tudo que a gente faz, irmão, tem uma consequência. E a gente tem que pagar por isso, né? Então a gente acha que às vezes, não, Senhor, já me arrependi, já fui batizado. Por que algumas coisas ainda me afligem? Porque, irmão, pecado é pecado. Pecado tem consequência. Ah, me arrependi. Pô, beleza. Mas traí a minha esposa, matei fulano, me arrependi. Beleza, mas eu tenho que pagar o preço. Sabe, matei alguém, eu tenho que ser preso. Não é a lei dos homens aqui? Eu tenho que pagar também. Irmão. Infelizmente é isso que acontece. É o que eu falei, pô, pego o martelo, dou uma martelada no dedo, mas eu me arrependo. Será que não vai continuar doendo, não? Vai doer, irmão. Vai doer. A consequência dos nossos pecados, irmãos, ela é inevitável. Vai vir. Né? Tem não sei se agora eu não vou me recordar se está na palavra, mas isso é um pensamento que é sempre trago aqui na igreja sempre, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Né? Que a gente venha obedecer à voz do Senhor. Né? Porque o maior sacrifício já foi feito, irmão, que era o de Jesus. Né? Antigamente, quando tinha o Santo dos Santos, tinha o sacerdote, né, tinha que ser feito sempre um sacrifício para que os nossos pecados fossem perdoados. E Deus veio para cumprir isso. Né? Para que a gente não precisasse mais fazer sacrifício nenhum, o maior sacrifício foi feito. Jesus pagou um preço, irmão, que a gente não podia pagar. Ele pagou, sabe? Né? E toda vez que a gente peca de novo e peca de novo, é como se a gente estivesse levando Jesus lá na cruz de novo para pagar pelo nosso pecado. Chega da gente fazer Jesus passar por isso, sabe? O que a gente tem que dar para Jesus é alegria, não dores. Será que Jesus ele não olha para nós e vê, caramba, já vai pecar de novo? Será que o Senhor não se entristece com isso, cara? Pensa nisso, mano. Né? Quem aqui não é pai, mas é filho, né? Um dia foi filho, quem perdeu seus pais, né? Será que a gente sente alegria quando a gente aborrece nossos pais? Não tem como. Por que a gente ficaria feliz em aborrecer o Senhor? A gente tem que trazer alegrias para Ele, sabe? E como é que a gente faz isso? É só seguir o manual de vida que Jesus deixou para a gente, que é a palavra, né? Vamos continuar aqui na palavra. Outra coisa que eu entendo, irmãos, é que às vezes a gente acha que a gente não é nada, né? A gente se coloca nessa posição de não ser nada. Não, eu não sou ninguém não, Jesus não tá nem aí para mim. São coisas que o inimigo coloca na nossa mente, irmão. Sabe, a gente tem que sair repreendendo isso toda vez que vier isso na nossa mente, sabe? Realmente Deus ele não precisa de nós, mas aí Deus ele conta com nós para uma grande obra, sabe? Cada um aqui foi chamado, irmão, participar do corpo de Cristo, né? Tem uma colheita muito grande, irmão, e poucos são as pessoas que vão poder estar participando disso, irmão. E a gente é privilegiado, sabe? A gente tem a oportunidade de participar disso, né? E a gente trazendo isso aqui para esse texto que a gente leu hoje, sabe? O olheiro ele jamais vai descartar a matéria-prima. Deus ele jamais vai descartar a gente, sabe? O único pecado que não pode ser perdoado é um pecado contra o Espírito Santo. E eu nem sei como que isso pode acontecer, irmão. Não é bom nem pensar nisso. Mas sabe, a gente passa por momentos, por dificuldades, a gente acha que a gente foi esquecido. Irmão. Não, irmão. Mas se a gente está na presença, né? A gente entendeu que Deus ele faz as coisas da forma dele, sabe? Às vezes a gente está sendo amassado, mas é porque Deus está dando forma. Sabe, a gente tem que descansar no Senhor, sabe? Aprender com o Senhor rápido, né? E tomar a forma que Deus quer. Que é outra coisa que a gente vem falar, né? Deus ele quer dar aqui, quando ele mostra esse ato aqui para Jeremias, ele mostra que o olheiro está dando um formato de vaso, né? Para aquela matéria ali, né? E nós também, a gente tem que ter um formato de vaso também, sabe? Porque a gente carrega algo em nós que é santo, sabe? Algo que vem da parte de Deus.
Quando a gente não foi feito lá, Deus não soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. É isso, sabe? Mora algo dentro de nós que faz a gente andar, faz a gente raciocinar, que vem da parte de Deus. Sabe? É algo santo que vem da parte dele. Sabe? Então, se a gente for entender hoje, mano, trazer isso para a nossa vida, né? A gente tem que viver como o transporte do Evangelho. A palavra não fala que a gente tem que ir pregar o Evangelho a toda criatura? É isso. Sabe? A gente tem que carregar em nós a palavra do Senhor. A gente tem que carregar em nós o Espírito Santo a todo momento, sabe? Para quando a gente precisar, tá ali, sabe? Ser algo natural, irmão. Né? Às vezes a gente não entende muito, né, o mover do Espírito Santo, mas a gente sabe que a gente tem que estar com a nossa conexão com Deus sempre, né? Não pode ter falhas, né? Senão a gente cai, a gente desiste, né? Muitas vezes a gente pode se encontrar em determinada situação, né? Quando a gente vem pregar, é lógico que é um dia que a gente busca um pouco mais, né? A gente vai mais além do que a gente normalmente busca do Senhor, né? Mas existem determinadas situações que vão aparecer perante a gente, que a gente não vai ter tempo de parar e falar, não, situação, segura aí, problema, segura aí que eu vou ali buscar do Senhor alguma coisa. Não, tem que ser algo, né, que flui da gente. Tem que ser algo natural, irmão. Sabe, o agir do mover do Espírito Santo nas nossas vidas tem que ser algo natural. Né? Como eu falei, a gente pode sair daqui, irmãos, e se deparar com um endemoniado, com uma pessoa doente, com alguém que a gente tem que fazer jus, né, ao nome que a gente carrega, filhos de Deus, né? A gente não se intitula filho de Deus. A gente é realmente ou a gente só fala que é? Né? Então são coisas que a gente tem que trazer para a nossa vida. Outra coisa que a gente tem que trazer para a nossa vida, que eu falei aqui sobre o crescimento, né? Que são as etapas que a gente tem que passar. Né? A gente entendeu que em dado momento a gente perdeu a nossa conexão com Deus. Né? Eu sempre falo isso, eu não nasci num lar cristão, mas quando me foi pregado sobre o Senhor, eu vi que era algo que eu não conhecia, mas que me fazia falta, sabe? Era algo que eu desejava, que a minha alma desejava, mas que eu não tinha. Então, qual foi a minha percepção? Cara, vou buscar isso aí, vou procurar entender sobre isso aí, sabe? É tipo um quebra-cabeça, sabe? Nunca vai ser completo se falta uma peça. A nossa vida nunca vai ser completa, irmãos, enquanto a gente não tiver a principal peça, né? A pedra de esquina, né? A nossa pedra de fundação, que é o Senhor, né? Então, em mim faltava algo que, quando era falado sobre a palavra do Senhor, era algo que eu sentia que faltava, né? Então, minha busca com o Senhor começou quando eu entendi que faltava algo em mim. E era Deus, era a presença do Espírito Santo, era Jesus, né? Então, a gente entende que a gente tem que ir amadurecendo a palavra, sabe? Em dado momento, a gente entendeu que a gente se corrompeu, que a gente saiu da presença do Senhor, né? A palavra fala aqui que o vaso se quebrou na mão do olheiro. Então, a gente tem que se entregar para Jesus, né? A gente não sempre, acho que todo mundo que passou por isso, né, a gente, normalmente é num culto que acontece, né? Pode ser que com alguém pode ter acontecido diferente, mas a gente não vem aqui na frente e recebe o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Então ali é um ponto onde a gente começa e entende, né? Se a gente faz sabendo o que a gente está fazendo, né, a gente entende que a nossa jornada começa ali, que a gente quer abrir mão do nosso eu e viver aquilo que Jesus quer que a gente seja, né? Então a gente desse dado momento que a gente se quebra na mão do olheiro, né, que a gente se entrega para Jesus, né? Então a gente tem que começar a tomar forma, né? A gente tem que se tornar maleável, nosso coração tem que estar maleável na mão do Senhor, né? E o Senhor começa a trabalhar, né? E aí Deus começa a dar forma, né? E como é que vai ser essa forma? Vai ser conforme a palavra fala que a gente tem que ser, né? Tem um texto na palavra que fala sobre os frutos do Espírito, né? São como se fossem gomos de uma tangerina, né? Não é uma parada só, são vários itens que a gente tem que ter para ter o fruto completo, né? Então são coisas que vão ser adquiridas na nossa vida ali durante a nossa caminhada no Evangelho, sabe? São coisas que a gente tem que entender, a gente tem que amadurecer, sabe? Então, e às vezes, né, esse aperto que a gente vai tomando são às vezes muitas dificuldades que vai aparecendo, né? Muitos confrontos internos nossos, né? Mas a gente entende que em Deus a gente vai passar por isso tudo, irmão, sabe? Deus está sempre conosco, independente da nossa dificuldade, sabe? Então essa é uma outra etapa, né? E quando a gente já está com a forma, né, do vaso, né, quem conhece barro aí sabe, né, mesmo com aquela forma ali, ele tem que passar um processo de cozimento, né? O tijolo aí quando faz, né, tu faz a massa, bota água, faz, mas ele não seca sozinho no sol, né? Muitas vezes ele tem que ir pro forno, né? E aí que começa
a gente ser provado, né? A palavra fala que o ouro ele é purificado no fogo, né? Porque todas as impurezas vão sair, né? E muitas vezes quando a gente está no forno, né, é que a gente vê se a gente realmente se entregou ao Senhor ou não, que é onde começam as provas, né? Onde a gente começa a ser perseguido, a gente começa a ser atacado. Ô Senhor, mas eu já faço tudo para tu, Senhor, e mesmo assim essas coisas ainda estão vindo sobre mim. Irmão, coisas ruins também vieram para Jesus. Eu não falei isso aqui? Quantas vezes Jesus foi atacado nos 3 anos de ministério que ele teve? O próprio Satanás, né? Quando João batizou Jesus, o que aconteceu? A palavra fala que o Espírito levou Jesus para o deserto, né? E Satanás levou Jesus para o alto do templo. Então, se o próprio Espírito levou Jesus para o deserto, por que nós seria diferente, né? Talvez a gente já passou por essa etapa de se quebrar na mão do olheiro, né? A gente já foi amassado, já foi moldado, mas talvez a gente esteja na parte do forno, sabe? É onde a gente vai ser purificado, onde a gente vai ser solidificado, que eu acho que é o mais importante, sabe? Que a gente tem que permanecer no Evangelho, sabe? Não é só a gente, não, me arrependi, me entreguei ao Senhor, mas a gente tem que permanecer, sabe? Permanecer é o mais importante, mano, né? E a gente entende que o vaso ele vai para o forno, né? E aí é o momento de endurecer, né? É o momento que nada mais pode ser misturado ali na obra-prima, né? Quando a gente vê que a massa mole, né, pode botar um cimento, bota um outro negocinho para completar e tal, né? E Deus vai adicionando o que Ele quer. Mas quando esse vaso ele está solidificado, nada mais pode se misturar, sabe? A gente não pode mais se corromper, sabe? Nada mais vai se misturar com aquilo que é a nossa essência, né? Deus criou a gente da forma que Ele acha que a gente tem que ser feito, sabe? A essência nossa, né, vem de Deus, vem de Jesus, né? Então nada mais pode se misturar. Então a gente tem que se tornar sólidos. Nada pode mais se misturar à nossa essência, né? E como eu falei, né, às vezes o vaso aqui, a gente leu na minha versão que fala sobre pote, né? A gente é feito para carregar algo, né? A palavra fala em dado um outro texto que a gente não pode colocar vinho novo em odre velho, porque não aguenta, né? Então muitas vezes, né, vem os testes, né? Jesus já começa a colocar aos poucos, né, porção dele dentro de nós para ver se isso não vai se perder. Sabe, aquilo que Deus entrega para a gente, irmão, não pode se perder, irmão. A gente não pode deixar ser perdido durante o caminho. É algo precioso. Sabe, se Deus está entregando para a gente, irmão, é porque Deus vê a capacidade da gente em guardar, né, em cuidar daquilo que é dele. A palavra não fala que não se dá pérola aos porcos, porque os porcos não vão saber o que se fazem com as pérolas. Sabe, mas se Deus está entregando algo, né, todo dia para a gente, irmão, é porque a gente tem capacidade, irmão, de cuidar disso, irmão. Sabe, então a gente tem que ter a nossa mente diferente, irmão, sabe? A gente tem que ser provado, a gente tem que ser solidificado, a gente tem que se quebrar na mão do olheiro, a gente tem que se deixar transformado, né? Quem já viu esses daí, eu ia trazer um vídeo, mas acabou que não consegui. O formato do vaso ali, ele começa, quando o olheiro trabalha nele, é de dentro para fora, sabe? A mãozinha dele começa de dentro. Então a nossa transformação tem que ser interior, né? A gente tem que ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Começa na nossa mente, sabe? A gente fala de coração às vezes, mas o que comanda o nosso coração, a nossa vida é a nossa mente, sabe? Se a gente deixar as coisas entrarem, a gente ser abarroado aqui, a gente vai desistir, sabe? O evangelho é muito mais, irmão, do que a gente pensa, sabe? O entendimento de Deus vai acima do nosso, né? A gente está longe, irmão, longe do que aquilo que Deus pensa, né? Mas a gente tem uma oportunidade todo dia, irmão, para poder vencer as nossas dificuldades, para poder buscar o Senhor. Sabe, a gente ainda vive num país, por mais que tenha acontecido tanta coisa, onde a gente é livre para adorar, né? E transmitir a palavra. Tem lugares, irmãos, que se você for pego com uma Bíblia ou com qualquer coisa que fale da palavra, os caras são mortos, né? Como é que foi o final dos discípulos aqui, irmão? Todo mundo passou um momento de... né, a morte dos camaradas foi terrível. Mas eles foram perseguidos, irmãos, e até no final, no último dia, eles morreram pregando o evangelho. E a nossa vida tem que ser assim, irmão, sabe? Até o nosso último dia, até o Senhor voltar para nos buscar, para buscar a sua igreja, a gente tem que estar sendo pego, né? A palavra fala que Jesus ele vai voltar como um ladrão, né? Vai ser, um estalar de dedos. Vai ser rápido, né? E vai ser pego de surpresa, irmão, né?
E quando Jesus voltar, será que a gente vai ser pego pregando o evangelho, falando do amor dele? Sabe, ou a gente vai ser pego fazendo tantas outras coisas que desagradam o Senhor? E aí? Né? Então a nossa vida ela tem que ser constante, sabe? Ela tem que ser constante. Lógico que às vezes a gente tem nossos altos e baixos aí, mas a gente não pode se desconectar da presença do Senhor em momento algum, irmão. A gente não pode sair da presença dele, irmão. Sabe, se a gente sair um minutinho, pronto. Aí já vem logo as setas do inimigo na nossa mente, né? E a gente come carne, a gente acaba cedendo e a gente sai da presença. E aí todo um evangelho, eu vou fazer 30 anos, irmão, não vivo esse tempo todo no evangelho, né? Mas tudo que eu passei até agora, eu sei que não foi nada ainda daquilo que eu vou passar ainda, né? Vai ser perdido, né? Tem gente que nasce em um lar cristão, né? Vive a vida inteira em adoração a Deus, mas aí no último dia, putz, no dia que Jesus voltou, aí eu me distanciei do Senhor. Foi tudo perdido, sabe? Então a gente tem que estar conectado no Pai a todo momento, a gente não pode se distanciar de Jesus em momento algum, sabe? E a gente vê que o processo que os discípulos passaram quando Jesus estava ali é o mesmo processo que a gente passa, né? Durante esses 3 anos ali que Jesus esteve com eles, né? Jesus foi ensinando para eles tudo, sabe? Tudo. Essa palavra foi escrita num período que Jesus estava com eles. Foram aprendendo, e aí foram escrevendo, né? E guardaram. E aí quando Jesus se entregou naquela cruz, eles tiveram momentos de desistência, irmão, sabe? Pedro, ele negou Jesus, né? Vou falar só de Pedro aqui. Pedro queria voltar a pescar, sabe? Mas foi um momento onde eu acredito que eles ficaram sozinhos, né? Porque Jesus subiu e o Espírito Santo ainda não tinha descido, né? Então eles ficaram um momento ali sozinhos, né? Sem saber o que fazer. Mas depois a gente vai ler aqui na palavra, a gente vai ver o que o Espírito Santo fez na vida daqueles camaradas, sabe? E outra coisa importante é que eles souberam respeitar o processo, sabe? Eles souberam esperar, né? A gente às vezes quer colocar a carruagem na frente dos bois, né? Como tem um ditado que fala disso. Não, irmão. Sabe, é no tempo de Deus. O tempo de Deus não é igual ao nosso, né? Então a gente tem que entender isso, irmão. Vamos só ler mais um texto aqui, se o Marquinhos puder abrir, lá em Atos. Só pra gente poder... A gente vai ler bastante agora, irmão. Atos 2:1, né? E aí fala sobre a vinda do Espírito Santo, né? Quando o Espírito Santo... Foi a primeira aparição do Espírito Santo aqui, quando a gente vê aqui na Bíblia, né? Diz assim a palavra, em Atos 2:1. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia como de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas, com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma língua dessas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder do Espírito que dava a cada pessoa, sabe? Enquanto esses camaradas eles foram, até aquele momento ali, irmão, né? Eles receberam algo de Deus nesse momento que eles não deixaram se perder, irmão. Sabe, isso aqui foi um marco na vida deles, irmão. Eles foram cheios do Espírito Santo, né? Mas como eu falei, né, muitas vezes a gente é tratado como um jarro, é porque a gente também tem que ser cheio do Espírito Santo, irmão. Sabe, a gente não pode andar vazio por aí, irmão, né? Então a gente também tem a mesma possibilidade que esses camaradas que tiveram, sabe? Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter todo esse trajeto, ter todo esse processo, sabe? Saber respeitar o tempo de Deus, entendeu? Ser transformado por Ele, sabe? As características que esses caras tinham aqui, se a gente for olhar, nenhum deles era top, né? Todos eles tinham defeitos, todos eles tinham, né? Pedro era pescador, irmão, um cara comum, né? Mas quando Deus chamou ele, Jesus chamou ele, imediatamente, sabe? Não ficou questionando Jesus não, sabe? Ah não, Senhor, como é que vai ser? Né? Pelo menos aqui eu tenho meu trabalho, pego meu peixinho, né? Tá louco, Senhor? Como é que eu vou abandonar isso tudo? Sabe? Mas era um coração que estava independente do que aconteceu, irmão, sabe? Ele negou, né? Cortou a orelha do soldado lá,
Tudo aconteceu com ele. Mas porque ele também era um carne, sabe? Ele era homem. Mas ele entendeu, sabe? Quem era aquele que chamava ele para viver tudo aquilo que viveu, irmão. Sabe? O Senhor tem chamado a gente para viver coisas extraordinárias na presença dele. Sabe? Independente do que vai acontecer, irmão. A gente tem que entender quem é que está conosco, irmão. Sabe? Quem é que tem sustentado a gente todos os dias, irmão. Até aqui nos ajudou o Senhor, diz a palavra. Sabe? Olha para o seu passado, irmão, sabe? Tem gente que não gosta de falar do passado, mas olha, irmão. Olha de onde o Senhor te tirou, onde o Senhor está te colocando agora, irmão. Sabe? Eu olho para minha vida para trás e ainda estou muito longe daquilo que Deus quer de mim, irmão. Mas eu não quero voltar para onde eu estava. Não quero, irmão. Sabe? A gente tem que ansiar por isso, irmão. Sabe? A gente não pode regredir, irmão. A nossa missão é marchar, sabe? É ir para frente, irmão. Né? Tem um ditado que fala para trás nem para pegar impulso, né? Tem um ditado que fala isso. E é isso, irmão. A gente não pode retroceder, irmão, sabe? A gente não pode ficar brincando de um dia eu sou crente, um dia eu sou do mundo. Um dia eu sou crente, um dia eu sou do mundo. Não. Sabe, todo mundo peca. A palavra fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos nós pecamos. Todos nós. Sabe, mas tem um momento que a gente tem que, né, a palavra fala isso, né? Que a gente tem que deixar de ser menino e viver como homens e mulheres. Sabe, irmãos, as dificuldades vêm para todo mundo, sabe? Não é porque a gente se entregou ao Senhor, não é porque a gente tem comunhão com Ele, não é porque a gente ouve a voz do Espírito Santo que a gente vai deixar de ser tentado, que as dificuldades não vão vir. A gente ainda está aqui, irmão. O mundo é assim. Para lá tem um texto que fala que o mundo já é do maligno. Já está condenado. Está ruim já. O negócio já deu ruim para o mundo. Mas aí, a gente faz parte do mundo ou a gente faz parte de uma... A palavra fala que a gente não é daqui, né? Ou a gente faz parte de uma coisa eterna que Deus criou pra gente. E outra coisa que é engraçada, irmão, sabe que a eternidade vai vir para todo mundo. Para quem aceitou Jesus, para quem não vai, quem não aceitou, né? Para quem é de Deus, para quem é do diabo, a eternidade vai vir para todo mundo. Só que o local onde vai passar essa eternidade vai ser diferente, sabe? Será que a gente quer passar a nossa eternidade no inferno ou lá no céu? Né? Isso que a gente tem que trazer para a nossa vida, irmão. Muitas vezes, aquilo que... Tem um texto que fala que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, né? A gente dá muita atenção para as coisas materiais. E é bom, irmão, a gente ter o nosso dinheiro, ter o nosso carro, ter como sair, pagar nossas contas, ficar tranquilo, né? Mas lá na eternidade, com o Senhor, aquilo que a gente mata e morre vai servir só para asfaltar as ruas. Então, irmão, não vale a pena, sabe? Não vale a pena a gente dar mais valor para as coisas do mundo, né? E, infelizmente, abandonar as coisas de Deus. No momento parece ser até prazeroso, né? Mas, irmãos, sabe? É mais prazeroso a gente ouvir a presença, sentir a presença do Senhor. Quem ainda não conseguiu sentir a presença do Espírito Santo, irmão, está perdendo. Peça isso do Senhor, sabe? Eu sei que a gente tem milhões de pedidos para fazer para Deus, mas peça, irmãos, sabe? A capacidade de sentir a presença dEle. Sabe? Acho que foi o Fernando, se eu não me engano, que um dia falou sobre isso. Quer sentir o toque do Senhor? Sabe? Vai para um lugar sozinho, né? Vai para o monte, fecha o olho, desconecta teus pensamentos de tudo e sente só a brisa te encostar, sabe? É o Senhor te abraçando. Sabe? A gente tem que pedir para o Senhor a capacidade de percebê-lo, sabe? Nosso coração está muito aflito, né? A nossa ansiedade está muito grande, né? Mas será que a gente está ansioso assim também pela volta de Jesus? Né? Ou a gente tem que estar pensando, não, Senhor, não volta agora não, porque tem umas coisas para acertar ainda. Que igreja é essa, irmão? Que não quer que o Senhor volte porque ainda tem que consertar alguma coisa. Sabe, a hora de conserto é agora. Sabe, a hora de se arrepender é agora. Sabe, arrependa-se, porque o reino do Senhor já está batendo as portas. Está chegando já. Sabe, é o que eu sempre falo, irmão, e trago isso para a minha vida. A gente só vai deixar de pecar quando a gente está lá com o Senhor, sabe? Mas enquanto a gente estiver passando esse período aqui na Terra, né, nesse mundo, a gente tem que viver da melhor maneira possível, sabe? Da forma como a palavra fala que a gente tem que viver. Né?
Quando tinha lá, que a gente vivia embaixo da lei, era 600 e tantos itens, eu acho, se eu não me engano. Não vou saber certo. Ninguém conseguia cumprir aquilo não, irmão. Ninguém conseguia. Mas Jesus veio para cumprir a lei. Sabe, hoje o castigo, né, que nos traz a paz foi sobre Jesus. Sabe, todo o sofrimento que a gente poderia passar, Jesus pegou para ele. Sabe, toda vergonha, Jesus pegou para ele. Sabe, se hoje a gente tem acesso a Deus de novo, é porque Jesus deu esse passaporte para a gente. Sabe, a gente abriu mão de ter uma comunhão com o Pai. Mas Jesus veio aqui e nos deu a chance de novo, sabe? Siga-me, tome a sua cruz e siga-me, né? Vamos voltar para a palavra aqui para a gente não perder o foco aqui, né? A gente estava falando sobre Pedro, né? E uma coisa engraçada, irmão, que a gente vai até ler aqui depois, né? Que depois que os discípulos ali, eles foram batizados pelo Espírito Santo, né? Na primeira pregação de Pedro, quando ele sai dali, 3.000 almas se entregam ao Senhor. Sabe? Então a gente entende que a gente tem que carregar em nós algo que é santo, algo que é diferente, né? Como eu falei, existe algo dentro do homem que só pode ser preenchido por algo que vem da parte de Deus. Sabe? A gente quer viver pela nossa própria vontade, sabe? É aquilo que eu falei da outra vez, é o homem pelo homem para o homem. Mas a nossa vida tem que ser sempre em adoração a Deus, irmão. Nossa vida tem que ser sempre em adoração a Ele, né? E isso que a gente tem que entender e trazer pra gente, mano. Sabe, a gente tem que trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Sabe o que nos traz esperança? É saber que Jesus venceu todas as coisas por nós, mano. Sabe, que Deus ama a gente de tal maneira que entregou seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem vida eterna. Sabe, quantos aqui creem no Senhor? Acredito que todo mundo crê em Deus, sabe? Todo mundo aqui já aceitou o Senhor Jesus como o único e suficiente da sua vida, o Senhor da sua vida. Mas será que todo mundo aqui está vivendo como diz as Escrituras, né? Será que a gente tem deixado o Senhor trabalhar na nossa vida? Sabe, se há algo errado em nós ainda, sabe, a gente tem que pedir discernimento do Espírito Santo. O Senhor me mostra onde está errado. O Senhor me mostra como melhorar isso. Então a gente tem que se deixar trabalhar pelo Espírito Santo, irmão, sabe? Então a gente entende, irmãos, que tudo acontece, o propósito acontece, irmão, quando a gente respeita as fases, sabe? Tem fases para tudo na nossa vida, sabe? A palavra não fala isso, que tem o tempo de plantar, o tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar. Nossa vida também é assim, né? Mas vai vir um momento que tudo vai ser perfeito, que é o momento onde Jesus volta e leva a sua igreja. Aí quando a gente estiver lá na eternidade com o Senhor, aí sim tudo vai ser perfeito, sabe? É um lugar onde não tem choro, nem pranto, nem ranger de dente, nem dores, né? É um lugar onde a gente pode ter a nossa conexão com o Pai todo dia. Então a gente tem que ansiar por isso, sabe? Então, pra gente finalizar um pouco disso aqui, sabe? O que eu posso dizer para vocês é: aguenta firme, sabe? Aguenta esse processo, né? Deus é conosco. Deus é conosco. Eu falei isso aqui e vou repetir. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe, para poder finalizar aqui, eu queria só ler mais um texto com os irmãos, que está em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Só para a gente finalizar aqui. 2 Coríntios 4, pode ser o 5. Deixa eu ver aqui. Só uma coisa aqui que fechou aqui. Mas 2 Coríntios 4, versículo 5. Isso, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Diz assim a palavra. Vou ler esse capítulo aqui praticamente inteiro com os irmãos. E aqui na minha Bíblia ela tem um tema, né? Que diz assim: tesouros espirituais em potes de barro.
E quando eu estava meditando isso, o Senhor falou isso comigo. Sabe, eu espero que isso toque no coração de vocês nessa noite. Diz assim a palavra: pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês, por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz, é o mesmo que faz a luz brilhar no nosso coração. E isso para nós, trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual somos como um pote de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira, estamos sempre em perigos de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista nesse corpo mortal. De modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. As Escrituras Sagradas dizem: eu criei e por isso falei. Pois assim nós que temos a mesma fé em Deus também falamos o que cremos. Pois sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dEle. Tudo isso acontece para que o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e essas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Então a gente vê que a gente tem que estar sempre agradecendo, sabe? Ele fala aqui que a gente vai ser perseguido, né? A gente vai sofrer, mas a gente não vai parar, irmão. Sabe, essas coisas vão acontecer, é inevitável, mas a gente não vai desistir, irmão, sabe? A gente vai estar sempre agradecendo, a gente vai passar nas dificuldades glorificando. Lembra de Paulo e Silas lá na prisão? Os caras estavam presos, mas estavam cantando e glorificando. E o poder do Senhor se manifestava naquele lugar, irmão. Eles não glorificaram o Senhor lá e as celas se abriram? Então, irmão, o poder do Senhor, eu acredito que ele cresce mais na nossa vida, ele se manifesta mais quando a gente está na dificuldade, mas a gente não se entrega à dificuldade. Sabe, a gente entende que mesmo na dificuldade Deus está presente. Irmão, Deus não vai nos desamparar, irmão. Deus não vai, irmão. Sabe, independente da dificuldade, independente do que a gente está passando. Onde eu parei? No 16, né? Acho que é no 16. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que nós sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, né? Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Sabe, ele está falando sobre eternidade, mas eu não preciso nem pregar, não, é só eu ler isso aqui para vocês, irmão. Está na palavra. Sabe, e incrível que parece que esses camaradas, né, que o apóstolo Paulo, os caras estão, né, tranquilão, né? Nada de errado está acontecendo com esses camaradas, né? O cara fala um negócio desse, né? Daí está tudo muito bem, né? Eu sempre falo isso, às vezes a pessoa olha, não, né, tá pregando lá, o cara tá falando sobre esperança, né? Tá falando sobre amor, a vida dessa pessoa tá tudo muito, muito boa, né? Nada tá acontecendo de errado. Não, irmão, a gente é afligido em todo momento, sabe? Mas a gente não vai parar, irmão, porque a gente, lógico que o amor que a gente pode sentir por Deus, ele não chega nem perto do amor que Deus sentiu por nós, sabe? O amor de Deus é um amor ágape, sabe? Um amor incondicional. Mas só o fato, irmão, da gente saber que Deus está conosco, que Deus nos ama, a gente consegue superar tudo isso, sabe? A gente vai passar qualquer dificuldade, qualquer aflição, sabe? A gente às vezes desanima, mas a gente não para, sabe? Dá vontade, irmão, de desistir, mas a gente não desiste porque a gente sabe que o Senhor é conosco, sabe? Tudo vai acontecer, irmãos. E eu vou te falar uma coisa, sabe por que muitas vezes acontece na vida do cristão e a gente ainda não entende? Sabe, porque se está acontecendo, a gente está sendo afligido, e a gente entende que nem sempre as coisas que acontecem na nossa vida vêm do diabo, mas às vezes a gente está recebendo investida, irmão, a gente tem que se alegrar, sabe por quê? Porque o inferno não está satisfeito conosco, sabe?
Se a gente já tivesse com o pé no inferno, você acha que Satanás ia se importar conosco? Não, irmãos, é porque a gente está incomodando ele. A gente está incomodando ele. E é isso que a gente tem que fazer, irmão. A gente tem que pisar na cabeça do inimigo todo dia, irmão. Toda hora, todo momento. Sabe, ele vem pra gente dá logo um tapão nele e joga ele pra longe. Sabe, a gente não pode se curvar, irmão, perante Satanás. Não era isso que ele queria que Jesus fizesse? Ó Jesus, se tu apenas se curvar, né, prostrado me adorar, isso tudo vai ser teu. Olha só, já era de Deus, irmão. Tudo era dele, já era de Jesus, né? E o diabo ele quer oferecer para nós, irmão, coisas que Deus já nos deu, né? Mas só que é meio que a gente assina um pacto com Satanás, sabe? Se a gente se dobrar diante dele, irmão, a gente pode até, né, viver tranquilinho, né? Ele vai parar de incomodar a gente já está no inferno. Mas só que o preço que a gente vai pagar no final é caro, é caro. Não vale a pena, irmão, sabe? Não vale a pena a gente se curvar diante do Senhor. Sabe, pra gente finalizar aqui, irmãos, antes da gente orar, eu queria que a gente saísse daqui, sabe, com o coração mais alegre, sabe? Entendendo que Deus tem cuidado de nós em todo momento. Sabe, independente da dificuldade que a gente está passando, sabe, independente de qualquer coisa, doença, irmão, sabe? Qualquer coisa, irmão. No meu sonho, eu tenho um sonho, mas está se tornando cada vez mais distante. Irmão, sabe, entre em comunhão com o Senhor, sabe? Entre em conexão com Ele. Talvez os nossos sonhos não são os sonhos de Deus. Talvez o que a gente tanto almeja para a nossa vida, irmão, pode nos levar para o inferno, mas que pareça uma coisa muito boa. Sabe, eu acredito que, se bobear todo mundo que está aqui, irmão, nunca sonhou em estar onde está hoje. Queria outras coisas, sabe? Mas Deus te trouxe aqui, para esse lugar, para você estar adorando o Senhor nessa noite. Às vezes eu penso e olho para mim, sabe? Eu falei, poxa, o que Deus deve ter visto em mim para Ele ter me escolhido, sabe? Sabe, mas eu entendo que é o que eu falei, irmão, sabe? A minha busca pelo Senhor, ela acontece porque eu sei que tem algo em mim que só pode ser suprido quando eu estou perto dele. Sabe, é o que eu falo, às vezes eu faço essas comparações, parece ser besteira, irmão, mas imagina, né, uma televisão dentro de casa que não funciona, não tem serventia, né? Mas quando ela é ligada à energia, né, ela é ligada na antena, aí ela cumpre a função dela. E nós assim também somos assim, irmão. Sabe, a gente fora da presença do Senhor, a gente não serve para nada. A gente não foi feito para ficar fora da presença de Deus. Sabe, quando a gente foi criado, quando o Senhor nos criou, era para a gente estar sempre adorando a Ele. Era para a gente estar sempre adorando a Ele. Mas hoje a gente quer adorar a nossa própria vida, sabe? A gente quer fazer da nossa forma. A gente cria, né? A gente vê lá quando o povo saiu lá do Egito. A gente quer criar deuses, né? Os nossos próprios deuses, né? A gente quer aquilo que nos agrada, né? A palavra fala que o coração do homem ele é enganoso. Sabe? Às vezes o que a gente almeja não é o melhor para nós. Sabe? Então que nessa noite, irmãos, a gente não se deixe abater, sabe? Mas que a gente possa se alegrar, né? A dificuldade está vindo? Está vindo, mas nós vamos passar glorificando o nome de Jesus. Sabe? Vamos pregar o Evangelho, vamos fazer a nossa parte. Sabe? Vamos viver como realmente manda as Escrituras, né? A gente vai errar. É normal a gente errar. Sabe? Mas a gente não pode permanecer no erro. A gente não pode, né, carregar, né, um pecado de estimação, né? Não sei quem foi, acho que foi o pastor que postou isso esse dia no Instagram dele lá. Sabe? A gente não pode fazer um pecado de estimação, sabe? Não, quando eu estou tão triste, eu vou lá e peco dessa forma, sabe? Eu vou lá e faço isso. Irmão, se a gente soubesse a guerra que está rolando nesse momento lá no mundo espiritual pela nossa vida, irmão, sabe? Se a gente pudesse enxergar isso, sabe? A gente ia mudar nosso comportamento de vida. Sabe? A gente realmente ia se entregar ao Senhor, sabe? A palavra fala, e olha só como é que a nossa mente às vezes é maluca, é meio doida, né? A palavra fala que o inferno ele já existe, ele já está preparado para Satanás, que Deus já venceu todas as coisas, e mesmo assim, às vezes, a gente já quer apostar no lado que a gente já sabe que já perdeu. Se a gente já sabe que o inferno já está condenado, irmão, e que o negócio é ruim, como a palavra fala,
por que a gente ainda insiste nisso? É como a gente, né, agora tem negócio de casa de aposta, a gente apostasse vamos botar uma corrida, num carro que a gente já sabe que vai perder. Né? Então não faz sentido, irmão, sabe? Não faz sentido a gente entregar a nossa vida pro inimigo, sabe? Ah, não, Bruno, mas eu não faço isso, irmão, sabe? Toda vez que a gente deixa de cumprir a vontade do Senhor, a gente cumpre a voz do diabo. A gente cumpre aquilo que Satanás quer. Então a gente tem que estar sempre, irmãos, conectado com o Senhor, sabe? Então que nessa noite a gente possa sair daqui com a nossa mente um pouco mais, sabe? Mais transformada, irmão, sabe? Com realmente sentindo que Deus tem cuidado da gente todo dia, sabe? Sentir o abraço do Senhor todo dia. Sabe, não ficar guardando, né? A gente recebe uma palavra, né? A gente guarda, bota uma tampa no vaso e... Não, a gente tem que sair distribuindo, sabe? Aquilo que a gente recebe, sabe? A gente não recebeu algo de graça do Senhor, então a gente tem que compartilhar isso, né? A gente compartilha tantas outras coisas, né? Eu sou um que falo isso, sabe? O meu Instagram, às vezes eu estou lá, brincadeira, bobeira, eu estou compartilhando toda hora. O pessoal chega até a ser chato, né? Mas eu tenho que me policiar contra isso, sabe? E às vezes eu vejo que eu compartilhei mais coisa que não serve para nada do que coisas que edificam o reino. Sabe, eu sei que Deus está olhando para isso. Sabe, a gente hoje tem uma facilidade muito maior, sabe, de entregar o evangelho, sabe. A gente tem a internet que clicou, o negócio dispara para 200 pessoas ao mesmo tempo, né? E esses caras não tinham. Se os caras quisessem pregar o evangelho, os caras tinham que andar a pé. Os caras eram perseguidos e eles morriam assim, era jogado no canto. Ninguém estava nem aí. A perseguição que esses caras sofriam era diferente, irmão. Mas sabe, eles se dedicaram tanto àquilo, irmão. E a gente sabe que também não foi pela mão deles, foi porque o agir do Espírito Santo era grande na vida deles, que independente das dificuldades, irmão, isso chegou até nós hoje. Então esses camaradas, eles se desgastaram pela obra. Sabe, todos eles, irmão, sabe? Eu acredito que todos eles já têm um lugarzinho preparado para eles. Né? Uma vez eu brinquei disso aqui, o pastor ficou até bravo. Eu queria que estivesse aqui. Gente, abre lá a Bíblia em Bruno, capítulo 5, versículo 10. Queria. Sabe, mas isso também pode ser independente de estar escrito aqui ou não. Né? Qual o legado que a gente tem deixado para a próxima geração? Então a gente tem que se policiar muito, sabe? A nossa vida ela tem que ser regrada, nossa vida ela tem que ser sempre vivida, irmão, sabe? Em adoração ao Senhor. Todo dia, irmão, sabe? Que a gente hoje possa ir para o nosso lar, irmão, sabe? E quando a gente se encontrar com a nossa família, as pessoas possam ver um brilho diferente na gente, sabe? Mas não porque foi eu, porque eu não sou ninguém, irmão, sabe? Mas é porque o Espírito Santo tem falado conosco, sabe? Que a nossa casa, ela, quando ela for visitada por alguém, sabe? Quando a pessoa entra, ela já sinta, sabe, paz. Sabe? Mas não a nossa paz, mas a paz que só Jesus pode dar, irmão. Sabe? O nosso lar, ele tem que ser transformado, a nossa vida tem que ser transformada. Sabe? O nosso convívio com nossos amigos, o nosso trabalho, tudo, irmão. Sabe? Tudo que a gente faz tem que glorificar a Deus, irmão. Tudo que a gente faz, irmão. Então que a gente possa sair daqui com a nossa mente um pouco mais transformada, sabe? Sabe, a tribulação lá vem, a dificuldade lá vem, sabe? Mas nós vamos enfrentar isso, vamos sair vencedores, irmão, porque o Senhor é conosco. Amém? Vamos estar de pé para a gente orar? Amém. Marquinhos vai colocar mais um louvor aí. E a gente se coloca na presença dele, irmão. Continue adorando o Senhor, sabe? Fala com ele. Santo é o teu nome, Jesus. Descrever tua grandeza e teu poder. Aleluia. Não há outro igual a ti. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Te adoramos nessa noite, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, Jesus. Muito obrigado pela tua misericórdia, Jesus. Tem falado conosco, Pai. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes não conseguimos te ouvir, Jesus. Mas nos torna sensíveis ao teu falar, Pai, ao teu toque, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Eu vou descer
para Deus aparecer. Sim, Jesus. Quebra o nosso orgulho, Pai. Aleluia. Quebra a nossa soberba, Pai. Aleluia. Nos transforma, Pai, de dentro para fora, Pai. Junto comigo, igreja. Oh, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Não há como descrever tua grandeza e teu poder. Obrigado, Senhor. Não há outro igual a Não, Senhor, tu és único, Pai. Tu és único, Jesus. Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço. Não merecia, Pai, Oh, mas tu pagou o alto preço, Jesus. eu Obrigado. vou descer a casa do Aleluia, oleiro, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. e o meu Senhor irá me refazer. Faz, Eu vou descer pra glória e honra dele. santo, santo, santo é o teu nome. Eu vou descer pra Deus aparecer. Aleluia. Eu vou descer a casa do oleiro. Santo, 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 santo é o teu nome, Meu Jesus. Senhor Te adoramos nessa noite, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. vou descer Aleluia, pra Senhor. glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Sim, Jesus. Que a gente venha diminuir, Jesus. Que tu venha aparecer, Senhor. Menos de nós, Senhor, e mais de ti, Jesus. Precisamos de ti, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Amém, irmãos? Então, não deixa que o inimigo venha roubar a tua paz, irmão. Não venha a te confundir, mas que, sabe, o Espírito Santo possa falar conosco mais e mais. Amém, irmãos? Vamos estar orando, feche seus olhos, se coloque na presença do Senhor e glorifique a Ele, irmão. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, quero te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade, Jesus, que Tu nos deu de estar aqui na Tua casa, Pai, te louvando e te bendizendo, Pai. Obrigado, Jesus. Senhor, eu venho te pedir, Pai, que guarde cada coração aqui nessa noite, Pai. Senhor, cada um que, Senhor, saiu da sua casa, Pai, e veio aqui na Tua casa, Jesus, glorificar e bendizer o Teu nome, Pai. Senhor, que Teu Espírito Santo, Pai, possa sair conosco dentro de nós aqui nessa noite, Pai, e possa nos acompanhar todos os dias da nossa vida, Pai. Senhor, declaramos nessa noite, Pai, que nós não servimos a outro Deus, Senhor, mas somente a Ti, Jesus. Ô, Senhor, que Tu venha sempre estar falando conosco, Pai, nos acompanhando, Pai. Senhor, nos torna sensíveis ao Teu toque, ao Teu falar, Pai. Senhor, que Tu venha nos guiar, Pai, segundo a Tua vontade, Pai. Senhor, que nós venhamos a ser realmente transformados, Pai, e viver segundo a Tua vontade, Pai. Senhor, que nessa noite a gente venha ser guiado pelo Teu Espírito Santo, Pai, que a gente vá para casa em segurança nessa noite, Pai. Senhor, que amanhã possa ser um novo dia, Pai, e quando a gente acordar, Pai, que eu creio que Tu vai dar mais uma chance para cada um de nós, Pai. O nosso primeiro pensamento, Pai, seja a Ti, Jesus, que a gente possa já estar levantando, glorificando o Teu nome, Pai, em nome de Jesus, Pai, porque eu sei que Tu vai renovar cada um aqui, Pai. Senhor, eu sei que tem trabalhado na vida de cada um, Pai. Senhor, que nós possamos, Pai, jamais perder a esperança em Ti, Pai, porque sabemos que tem cuidado de cada um, Pai. Por isso eu te peço, Pai, que o Senhor venha guardar a cada um no retorno dos seus lares, Pai. Também venho te pedir, Senhor, pelo nosso pastor, pela nossa pastora, Pai, pelo Fernando, pela Rosângela, Pai, que eles possam voltar lá de Uberaba em segurança, Pai, que Tu venha guardando a vida deles, Pai. Eu sei que seu inimigo não está satisfeito, Pai, porque Teus filhos têm sido guiados por Ti, Pai, têm orientado essa igreja, têm orientado Teus filhos, Pai. Por isso eu te peço, Pai, guarda cada um deles, Pai, em nome de Jesus, que eles possam voltar para cá em segurança, Pai, trazendo boas novas, Pai, para a Tua igreja, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Por isso eu te peço, Pai, e te glorifico, Pai. Senhor, a única coisa que nós queremos declarar nessa noite é que nós te amamos, Pai, e te serviremos e te seguiremos até o final, Pai, até a Tua volta, Jesus. Por isso eu louvo e glorifico o Teu nome em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém, irmão? Só dando um recadinho aqui antes da gente ir embora. No próximo domingo, dia 28, vai ter o culto do amigo, né? Que são os filhos da paz, né? Que toda vez que tem esse processo das casas de paz, a gente faz um culto, né? No final, para a gente estar glorificando a vida dos irmãos que participaram, né? Então tá todo mundo convidado próximo dia 28, né, Martim? 28, para a gente estar junto aqui, né?
agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito pela nossa vida mesmo, que a gente tem que realmente agradecer ao Senhor, sabe? Tudo que tem acontecido na nossa vida só é possível pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus, amém? Então, dia 28, aí, próximo domingo, está todo mundo convidado para a gente estar partilhando disso aí juntos, amém? Amém, irmãos. Deus abençoe cada um.